Sabe aquela sensação estranha de estar num lugar onde a realidade parece meio que suspensa? Aham. Tipo numa ruína antiga, tomada pelo mato ou algo assim? Exato. Uma ruína ou uma caverna onde o som parece engolido. Ou, sei lá, um corredor de hotel vazio às 3 da manhã. Sim, sim. Parece que tem uma eletricidade no ar, né? Uma sensação de que as regras normais do mundo não se aplicam ali. É isso. O que será que torna esses lugares tão especiais? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A nossa análise vai mergulhar no que as fontes chamam de geografia da transição. A proposta é bem interessante. É explorar esses locais que funcionam como fronteiras, portais, até centros de poder. E para fazer isso, a gente vai conectar três visões que, à primeira vista, não tem nada a ver, né? A antropologia, a mitologia e o esoterismo. A missão aqui, então, é entender como um conceito acadêmico sobre rituais, um mito antigo sobre portões para o submundo e uma teoria sobre energia da Terra. Podem estar descrevendo, no fundo, a mesma coisa. Pontos no mapa onde a transformação acontece. E, às vezes, o perigo também. Então, para a gente começar a desenrolar isso, o primeiro conceito que as fontes trazem é o de lugares limiares. É um termo que vem da antropologia, né? Mas parece explicar perfeitamente essa estranheza. Explica muito bem. Pensa na sensação de estar num aeroporto depois que você passa pela segurança, mas antes de entrar no avião. Certo, você está no limbo. Exatamente, você não está mais na sua cidade, mas ainda não chegou no destino. Você não é um profissional, um cidadão, você é só um passageiro. Esse espaço entre é o que antropólogos como Victor Turner chamaram de liminaridade. Que definição perfeita. E Turner chamava esse estado de antiestrutura. É o momento em que as regras, as hierarquias, as identidades sociais do dia a dia, elas são suspensas. É tipo um caos. Um caos, mas um caos necessário para que a renovação possa acontecer. A ideia original veio de Arnold van Gennep, que percebeu que todos os ritos de passagem, Casamentos, formaturas. isso, todos têm três fases: a separação do estado antigo, essa liminaridade no meio e a agregação, quando a pessoa volta para a sociedade com um status novo. A mágica toda acontece no meio, nesse limbo. E isso se aplica a jornadas também, certo? As fontes dão o exemplo da peregrinação. A peregrinação é o exemplo clássico. O ato de caminhar deixa de ser só um deslocamento e vira um ritual. Ah, claro! Um executivo e um operário caminhando lado a lado para Santiago de Compostela, por exemplo. Ali, eles perdem esses rótulos. São apenas peregrinos. E aí surge o que o Turner chamou de comunitas, né? Exato. Uma irmandade intensa, igualitária. Eles estão juntos nesse estado de entre, compartilhando a mesma jornada de transformação. E essa sensação de anti-estrutura não acontece só em rituais. Às vezes eu sinto isso em lugares bizarramente vazios, tipo uma escola à noite ou um shopping depois que fecha. Tem um nome para isso. Tem, e é um conceito fascinante. Kenópsia. É justamente essa estranheza de um lugar que deveria estar cheio de gente, mas não está. Nossa, é isso mesmo. O cérebro espera ruído, movimento, e o silêncio se torna quase opressivo. O material que a gente analisou dá até um exemplo moderno genial. Mapas de jogos de simulação vazios que podem criar uma paranoia de se estar sendo observado. Que loucura! É a antiestrutura se manifestando psicologicamente na ausência das pessoas. Exato. E o outro exemplo que me marcou foi o oposto disso. As ruínas das barracas na Praia Velha de Fortaleza. Ali a antiestrutura não é o vazio, é a desordem, a decadência. Perfeito. E o fascinante é que os dois exemplos, a ruína cheia de desordem e o corredor vazio e arrumado, provocam a mesma sensação de potencial. Como assim? A ruína representa dissolução. É o solve da alquimia, o princípio de que é preciso dissolver algo para recriar. A desordem da ruína é a matéria-prima para algo novo. Faz sentido. E o espaço vazio? O espaço vazio da quenopsia é como um palco esperando os atores. A ausência de estrutura convida a que algo preencha aquele vazio. É a mesma energia limiar, só que se manifestando de formas opostas. Essa ideia de que a desordem tem poder é muito forte.
Mas em alguns lugares, não é uma desordem social como numa ruína. É a própria terra que parece caótica, perigosa. Exato. Lugares que os nossos antepassados olhavam e pensavam, isso aqui só pode ser uma entrada para outro mundo. E assim nascem as bocas do inferno. Que, aliás, não é só o nome de um lugar em Portugal, é um arquétipo global, né? Total. Em quase toda a cultura existe um ponto no mapa que é considerado um portal para o submundo. O Hades dos gregos, o Xibalba dos maias. E quase sempre essa fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos é marcada por uma geografia extrema. Eu lembro de alguns exemplos citados como o Lago Averno, na Itália, uma cratera de vulcão com gases tóxicos onde nem os pássaros voavam. O próprio nome já diz tudo, né? Sem aves. Não precisa de muita imaginação para ver ali uma porta para o inferno. É, o que me parece fascinante é como a gente projeta isso. A gente olha para um perigo natural, um vulcão, um abismo, e a mente humana precisa dar um significado. Exato. E que significado maior do que dizer isto é um portal para o mundo dos mortos? O perigo físico se transforma em perigo espiritual. Os antigos reconheciam intuitivamente a energia extrema desses pontos. A descrição da Boca do Inferno em Cascais, em Portugal, me lembrou uma vez que eu visitei umas falésias na Irlanda num dia de tempestade. O som era tão violento que era fácil entender porque achavam que ali era o fim do mundo. Com certeza. A força da natureza inspira o mito. E a Boca do Inferno em Cascais é exatamente isso. Uma gruta que desabou, onde as ondas do Atlântico entram com uma fúria que cria um som aterrorizante. E esse lugar tem uma história quase cinematográfica, envolvendo uma das figuras mais polêmicas do século XX, o Aleister Crowley. Ah, sim. O evento de 1930. Ele simplesmente desapareceu ali, né? Deixou um bilhete de suicídio, envolveu até o poeta Fernando Pessoa na história. O que aconteceu ali exatamente? Esse caso é uma aula prática sobre tudo que a gente está falando. Crowley, com a ajuda de Pessoa, encenou o próprio suicídio. Certo. Ele deixou um bilhete enigmático para os jornais, algo como: "Não posso viver sem ti. A outra boca do inferno que me há de apanhar não será tão quente como a tua." E sumiu. Que loucura! A polícia procurou, a notícia correu o mundo. 3 semanas depois, ele reaparece, tranquilamente na inauguração de uma exposição dele em Berlim. Foi um golpe de marketing genial, mas o que isso tem a ver com liminaridade? Tudo. Foi um ritual de morte e renascimento simbólico, seguindo à risca as 3 fases de Van Gennep. A separação foi o suicídio encenado. Ele abandonou a identidade pública dele. Certo, ele morreu pro mundo. Exato. A liminaridade foram as 3 semanas morto, nesse estado de antiestrutura, de não existência, e a agregação. Foi o reaparecimento em Berlim, com um status novo, reforçado pela fama do escândalo. Precisamente. Ele usou a geografia mítica do local, um limiar geográfico, para catalisar uma transformação pessoal. É como se ele tivesse encontrado a própria ruína simbólica para se dissolver e se recriar. Ok, isso conecta perfeitamente a fronteira social com a mitológica. Mas as fontes trazem uma terceira camada, que é a energética, a visão esotérica dos chamados locais de poder. Isso, aqui a gente entra no campo da geomancia, que é o estudo da energia da própria Terra, a energia telúrica. A ideia de que o planeta é um ser vivo, Gaia, com um sistema circulatório de energia, né? As linhas de lei. Exatamente. E os locais de poder seriam pontos onde essas linhas se cruzam ou se concentram, como se fossem os pontos de acupuntura do planeta. Da Terra. Isso é só uma metáfora ou eles apontam para locais específicos? Apontam para locais bem específicos. Um dos mais famosos é o Monte Shasta, na Califórnia, que muitos consideram ser o chakra raiz do planeta. Mas o exemplo brasileiro que as fontes destacam é Cristalina, em Goiás. Certo. E o que faz de Cristalina um local de poder tão famoso? A resposta está literalmente no nome e no chão. A geologia. A região de Cristalina é uma das maiores reservas de quartzo cristalino do mundo. Ah, claro. O cristal. E na visão da geomancia, o quartzo tem um papel fundamental. Por causa da sua estrutura molecular, ele funciona como um amplificador e regulador de energia natural. Absorve, armazena e irradia. É como se fosse uma antena de cristal gigante. Ouve de fora pode soar a pura fantasia. Como é que os proponentes dessa teoria defendem que não é só, sei lá, um bom marketing esotérico? É uma pergunta justa e importante.
A visão cética diria que as pessoas sentem algo por causa da beleza, do isolamento, do efeito placebo de estar num lugar famoso por isso. Certo? A defesa da geomancia, por outro lado, argumenta que a sabedoria ancestral já reconhecia esses pontos muito antes do marketing. Catedrais, templos, círculos de pedra, muitos foram construídos sobre esses cruzamentos. Hum. Eles argumentam que a geologia, como o quartzo em cristalina, é a evidência física, é o hardware que permite que a energia sutil, o software, se manifeste com mais intensidade. Para eles, a ciência moderna só ainda não tem as ferramentas para medir, mas a experiência humana direta, ao longo de milênios, confirma. E eles associam o Brasil Central a algum chakra específico? Sim, algumas correntes associam ao chakra cardíaco da Terra, o Anahata, o ponto que liga os aspectos físicos e sutis, que lida com o equilíbrio e a manutenção da vida. Cura, equilíbrio, tudo isso só muito positivo. Mas as fontes também dedicam uma parte considerável a um lado bem mais sombrio. Qual é o perigo de mexer com esses portais? Essa é a lâmina de dois gumes. Na visão ocultista, esses locais são portais, onde o véu entre as dimensões é mais fino. A energia concentrada ali é neutra, como eletricidade. Pode ser usada para o bem ou para o mal. Exato. Para cura, meditação ou para dominação e controle. O poder do lugar amplifica a intenção de quem o utiliza. E historicamente, quem controlava esses locais controlava as pessoas, né? Sem dúvida. Pensa nos oráculos antigos, como o de Delfos, na Grécia. O acesso era restrito, controlado por uma elite. A energia do local era usada para exercer um poder político e social imenso. O limiar era uma porta que só alguns podiam abrir. Isso. Era usado para manter a estrutura, não para dissolvê-la. E é nesse contexto de perigo que as fontes introduzem o conceito mais chocante para mim: o fago. O que é isso? O fago é uma metáfora poderosa para os perigos da liminaridade descontrolada. A ideia, dentro dessa ficção, é que a alma de uma pessoa tem um selo, uma proteção natural. Certo, uma proteção. Se esse selo for rompido à força num desses portais por um ritual mal feito, um trauma extremo, a energia mágica pura inunda o sistema da pessoa. Sem filtro. Ela se torna um fago. E o que acontece com essa pessoa? A alma dela começa, metaforicamente, a sangrar energia. Isso concede poderes incríveis, como sentir a energia dos lugares e das pessoas. Mas tem um efeito colateral terrível. Exato. Uma petrificação gradual, uma esclerose espiritual e física que a consome. A única forma de parar o processo é drenando a energia vital, a alma, de outras pessoas. Nossa. É uma representação sombria do que acontece quando a anti-estrutura, o caos do limiar, não leva à reintegração, mas à dissolução completa da própria identidade. É o aviso de que atravessar esses portais sem conhecimento pode destruir a própria alma. Então, no final da nossa análise, parece que tudo se conecta, né? O lugar limiar, como a ruína, é a fronteira social. A boca do inferno é a fronteira mitológica. E o local de poder é a fronteira energética. Exatamente. São três linguagens diferentes, sociológica, mítica e esotérica, para descrever o mesmo princípio fundamental. Um ponto de transição que é, ao mesmo tempo, poderoso e perigoso. A exploração desses locais, então, exige não só conhecimento, mas uma consciência ética muito rigorosa. Com certeza. Porque a desagregação no limiar pode levar ao renascimento, como Crowley planejou. Ou a ruína total, como a metáfora do fago nos adverte. Precisamente. O poder é neutro. O que define o resultado é a intenção e a preparação de quem ousa atravessar o portal. E isso nos deixa com um pensamento final. Talvez esses limiares geográficos sejam só manifestações externas, espelhos de processos que todo mundo vive internamente. Todos nós passamos por momentos de transição, de caos, de perda de identidade antes de nos encontrarmos de novo. A questão que fica para refletir, então, é: ao navegar as nossas próprias zonas liminares pessoais, as nossas crises e transformações, estamos usando o poder desse caos para a reconstrução ou para a ruína?